Então, vamos começar a nossa reunião. 00:05. Isso. Senhores, nossos companheiros Rotário, na presidente a Marcos Antônio de Araújo, classificação ótica varejo. Com grande honra e alegria que eu tenho a minha primeira reunião como presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema. Agradecer a presença das autoridades rotárias que aqui estão, agradecer a todos vocês e vou pedir desculpa por alguma falha que eventualmente venha a acontecer, né? Mas a gente vai, eu com a ajuda dos companheiros, a gente vai se atualizando e ficando mais à vontade, tá? Hoje nós temos aqui o nosso grande Luciano Osório Rosa, nosso palestrante e embaixador, que vai fazer uma explanação, acredito eu, que vai nos deixar muito, muito honrado com o seu conhecimento no tema, né? E eu conto aqui com vocês para nós, assim que terminar a palestra, que queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa, que a gente seja um pouco breve, né? Para que ele possa responder a todos, que acredito eu que seja um assunto de muito interesse, tá? Eu quero agradecer a todos aqui presentes e eu passo a minha palavra ao meu protocolo, Luciano Lonardelli. Luciano. Obrigado, presidente Marcos Antônio de Araújo. Na tribuna virtual, Luciano Lonardelli Salomão, classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil, neste período como diretor de protocolo. Eu gostaria de, inicialmente, desejar boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão prestigiando essa primeira reunião ordinária do nosso presidente Marcos Antônio de Araújo e agradecer a presença de todos os convidados que vieram prestigiar essa excelente palestra, que será Conflito Árabe-Israelense, Mitos e Realidades, proferida pelo nosso companheiro Luciano Osório Rosa. Então, gostaria de anunciar a presença de José Carlos Meira Matos, convidado do nosso palestrante, o nosso companheiro Carlos Evaristo, já quase sócio honorário de nosso clube, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha. Também a presença, gostaria de registrar da Ludmila Milito, dos Cachorreiros da Paz, sempre prestigiando a nossa reunião. A Andréa Góes, convidada do nosso companheiro Robert Barbosa. O Henrique Rezinski, também convidado do palestrante Luciano Osório Rosa. O filho do nosso palestrante também está prestigiando a reunião, Pedro Rosa, bem-vindo à reunião. Ao casal José Carlos, que eu não consegui identificar o sobrenome, as boas-vindas. E também a Cristina, também não consegui identificar o sobrenome, Cristina bem alguma coisa. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente para dar continuidade à nossa reunião. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Luciano. Antes de nós começarmos, a gente faz um período de comunicação. Se alguém tiver alguma comunicação a fazer, antes que o nosso palestrante comece, tiver alguma informação, quiser falar alguma coisa, os microfones estão abertos para a gente... Gostaria de fazer uma comunicação. Eu só queria também fazer uma comunicação. Então, vamos lá. Luciano, vamos lá. Você primeiro. Eu falei aqui, gostaria também de registrar a presença do nosso governador 2014-2015, Pedro Durão, do Rotary Clube Copacabana, que sempre que pode está nos prestigiando e com frequência tem assistido a nossas reuniões. Muito bem-vindo, Pedro Durão. Ótimo. O nosso outro companheiro, que eu agora falou rápido, que eu não peguei. Sou eu, Robert. 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 Vamos lá, presidente. Boa noite, meu presidente Marcos, queridos companheiros rotarianos, convidados e convidadas.
bem rápido aqui a minha comunicação, é o seguinte. Nesse ano, nesse período que passou, o Rotary Internacional homologou como 7ª coluna vertebral, nesses 116 anos, a questão do meio ambiente. Quer dizer, o Rotary sempre trabalhou em relação ao meio ambiente em todos os lugares do mundo, mas ainda não tinha como oficial um dos viés da instituição. E ano passado assim o fez. Tanto é que em muitos lugares do mundo, muitos projetos foram efetivados através de levar água potável em determinadas localidades, e isso foi uma coisa muito interessante. Então, a partir desse ano, o meio ambiente se tornou oficialmente a 7ª coluna vertebral do Rotary Internacional, aonde vai ter também os subsídios financeiros para projetos no mundo inteiro, de uma forma oficial, em relação à própria Fundação Rotária, que a gente tem aí um fundo muito, muito pomposo. Sendo assim, dessa forma, a partir desse ano, todos os clubes terão uma comissão de meio ambiente. E no Rotary Clube de Ipanema, nós formamos essa comissão do meio ambiente, ao qual eu fui eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema. E assim, então, quero fazer esse comunicado e a todos aqueles companheiros que hoje estão no nosso clube e também as pessoas convidadas, os amigos que queiram participar comigo dessa comissão, é de muita importância, porque a gente vive numa cidade, né, onde o meio ambiente é um entorno grande e a gente já está buscando também um assento no Conselho Estadual das bacias lagunares, porque o que nos cerca na região de Barra, Jacarepaguá, todas essas lagoas, assim também como a Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente, com certeza, de alguma forma, enquanto Rotary, pode trazer, enquanto uma organização não governamental, algumas ajudas, e até o próprio nosso bairro, né? Que a gente puder ajudar no entorno do meio ambiente oficialmente com a marca Rotary, vai ser de muito valia. Então, esse era esse comunicado que eu queria fazer, presidente, para qualquer rotariano que tenha interesse em militar na área de meio ambiente. Nós temos agora uma comissão e será muito bem-vindo a participar e a gente poder elaborar projetos e buscar no exterior parceiros para que a gente consiga subsídios financeiros para desenvolver, seja qualquer projeto aqui na nossa comunidade, não só de Ipanema, mas que a gente possa levar a Comissão de Meio Ambiente do Rotary de Ipanema a desenvolver questões na área sustentável do meio ambiente do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Só isso. Obrigado, companheiro Robert, por esse comunicado muito importante, foi ótimo, com certeza. Vamos estar todas aí envolvidos. E agora eu passo a palavra, né, que já vamos para quase 8h15, ao nosso companheiro Fernando Vieira, que vai apresentar o nosso palestrante, falar um pouquinho dele, né? E, em seguida, vamos começar a nossa palestra com o Luciano Osório Rosa, embaixador, né? Para ouvirmos com atenção e depois tirarmos as nossas dúvidas e perguntas logo após a sua palestra. Fernando, a palavra é sua. Fernando, está ouvindo? Agora abriu o microfone. Abriu? Agora. Foi não? Fernando, boa noite. Então, vamos lá. Tá. Agora eu passo para você a palavra, né, para você apresentar, perfeito, falar do nosso palestrante, né, o Luciano Osório, e logo em seguida a gente começa a palestra. Maravilha. Então, todos estão me ouvindo bem, né? A nossa palestra hoje vai ser do embaixador e companheiro nosso do Rio de Janeiro, Luciano Osório Rosa. Ele vai falar sobre o conflito árabe-israelense, mitos e realidades. O companheiro embaixador Luciano Osório Rosa é nascido no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Pedro II, diplomou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, havendo sido aprovado em concurso de provas para o Instituto Rio Branco, completou o curso de 2 anos de preparação à carreira de diplomata e foi nomeado para o cargo inicial de tesoureiro secretário em novembro de
1963. Como secretário da Embaixada, serviu na Itália, Egito, Síria, Líbia e Bélgica, e participou de numerosas delegações e missões bilaterais e a conferências internacionais. Atuou como ministro conselheiro na Holanda, na Argentina, foi embaixador do Brasil em Moçambique, na Líbia e na Hungria. Em Brasília, foi subdiretor do pessoal e chefe do Departamento de Oriente Próximo. Aposentou-se em dezembro de 2009, ingressou no Rotary Club em 1992, havendo sido presidente no Rotary Club de Moçambique, foi associado do Rotary Club Petrópolis, Cidade Imperial, e desde julho de 2011 está afiliado ao Rotary Club do Rio de Janeiro. Com a palavra, embaixador Luciano Rosa, do prezado Olívio. Muito boa noite, companheiros rotarianos. Minhas saudações calorosas aos convidados e visitantes e cumprimentos ainda mais calorosos e amistosos à nova diretoria do Rotary Club de Ipanema, encabeçada pelo presidente Marcos Antônio de Araújo e que tem como vice-presidente meu dileto amigo Fernando Vieira. Abordar esse tema comporta um certo risco, porque há interpretações divergentes, muitas delas condicionadas por subjetivismos ou vieses ideológicos, e que nos faz um pouco lembrar aquele famoso filme japonês dos anos 50, Rashomon, dirigido pelo grande cineasta Akira Kurosawa, e que tinha como principal protagonista o Toshiro Mifune. E nesse filme, 4 indivíduos que não se conheciam se abrigam na tempestade, numa cabana, e dão versões completamente diferentes a um fato muito feio que havia ocorrido, um problema, o sujeito havia estuprado a mulher na frente do marido. Então, nós temos que ter o cuidado de praticar a virtude da isenção e, ao mesmo tempo, desfazer alguns mitos. A questão palestina, como vocês sabem, continua como um fator de instabilidade no Oriente Médio. 70 anos depois do plano de partilha das Nações Unidas, que foi aprovado pela Assembleia Geral, a Resolução 181, e 70 anos e mais, 72 anos depois da criação do Estado de Israel, poucos têm sido os resultados dos esforços desenvolvidos pela comunidade internacional para conciliar as aspirações justas e compreensíveis da diáspora judaica a uma pátria na Palestina onde possam livremente exercer sua religião, praticar os seus cultos e reverenciar o seu passado, e também encontrar refúgio no caso daqueles que se encontram em países onde, volta e meia, há surtos de antissemitismo, com os direitos da população autóctone da Palestina, muçulmanos e cristãos. E o atual surto de violência em Gaza apenas comprova essa realidade. Há uma série de mitos que precisam ser inicialmente descartados. O primeiro é que o Brasil, pelo fato de
conter, de abrigar comunidades árabes e judaicas que convivem em perfeita harmonia, tem credenciais para atuar como mediador. Muitas autoridades brasileiras já repetiram esse tema, já repetiram esse lema, causando um enorme constrangimento dos interlocutores que percebem que nós estamos enfocando o assunto de uma maneira errada. Não existe um conflito religioso, nem mesmo étnico, entre árabes e judeus. Árabes e judeus, tradicionalmente, viveram em harmonia em quase todo o período dos califados árabes e do Império Otomano, e dentro da própria Israel, há cerca de 2 milhões de árabes, inclusive com um partido político islâmico que hoje faz parte da coalizão governamental. Fotografias como essas de famílias, eu sou uma família cristã vivendo no Império Otomano com seus vizinhos, com vizinhos judeus e muçulmanos, sem nenhum tipo de discriminação ou de hostilidade. Por outro lado, há certos pontos de contato entre o extremismo islâmico e o extremismo judaico. Essas duas senhoras, todas cobertas, não são talibãs, são judias ultra-ortodoxas num bairro de Jerusalém. Comunidades importantes judaicas prosperaram em vários pontos do Mediterrâneo, principalmente na margem sul do Mediterrâneo. Em Tunis, em Argel, quando houve a independência e Ben Bella proclamou o novo país como um país islâmico, a comunidade judaica, que era importantíssima, com mais de 140 mil pessoas, foi perseguida e teve que ir embora. Muitos deles emigraram para a França, alguns para Israel, mas o interessante é que, naquela época, 1959, 20% dos médicos na Argélia eram judeus, 18% dos advogados eram judeus, boa parte dos funcionários da administração colonial eram judeus. E, por causa disso, foram, talvez, assimilados aos pieds noirs e repelidos pelas novas autoridades argelinas. Essa sinagoga, na ilha de Gerba, foi fundada, segundo se crê, ainda no século 100 da nossa era, 30 anos depois da destruição do segundo templo de Jerusalém. E ali, até hoje, prospera uma comunidade judaica importante, de mais de 1.000 pessoas, em perfeita harmonia e simbiose com seus vizinhos. Mas, voltando um pouco atrás, chegando a 1897, nós temos que destacar uma figura importante, que é a de Theodor Herzl, um jornalista húngaro que foi o propulsor da ideia do sionismo, ou seja, da ideia de que os judeus dispersos pelo mundo e tendo passado por tantas vicissitudes e sofrimentos na Europa, principalmente, desde a Inglaterra até a Rússia czarista, passando mesmo por Roma. Imagine que na Roma dos papas, a comunidade judaica era, periodicamente, nas grandes festejos, era humilhada pela população sob o encarajamento da Igreja. O Papa João Paulo, pediu desculpas oficiais à comunidade judaica pelo tratamento iníquo que foi concedido aos judeus através dos séculos.
essa preocupação de Theodor Herzl foi acentuada com o episódio ocorrido pouco antes, na França, da prisão do militar exemplar, que era o capitão Dreyfus. Dreyfus era capitão do Exército e foi acusado, em 1894, de vender segredos militares para a Alemanha. Foi preso, condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Foi degradado e, muito depois, graças à campanha de pessoas como Émile Zola e até o nosso Rui Barbosa, que se manifestou sobre o assunto, foi finalmente inocentado, descobrindo-se que tudo se tratava de uma trama horrível, com documentos forjados por pessoas mal intencionadas. Então, diante disso, Herzl chegou à conclusão de que era necessário encontrar uma terra para o povo judeu, e esse objetivo se fixou na Palestina. Por que na Palestina? Porque ali se encontravam os referenciais maiores da cultura judaica. Se encontrava a rocha onde Abraão esteve para quase degolando o filho Isaac, que seria o antepassado de todos os judeus. Ali se encontra o muro que restou da destruição do segundo templo de Salomão, por obra do imperador romano Tito, no ano 70 de nossa era. Ali se encontra o Rio Jordão. Enfim, ali era um lugar que tinha condições de aglutinar o povo judeu. E essa migração para a Palestina, vista com um certo desagrado pelas autoridades britânicas, que a partir de 1920 passaram a administrar aqueles despojos do Império Otomano, essa migração foi se acentuando, embora originalmente houvessem poucos cidadãos, poucos judeus na região da Palestina. Então, a Liga das Nações, terminada a guerra, confere aos britânicos o mandato sobre essa parte do Oriente Médio. No fundo, reconheceu uma decisão já tomada anteriormente, durante a guerra, pelos franceses e ingleses, de dividir aquela região entre eles. A Palestina ficou sob domínio britânico. Tivesse havido um projeto, embora tivesse havido uma declaração famosa do primeiro-ministro britânico, Lord Balfour, em carta ao Lord Rothschild, que era uma espécie de um membro honorário do movimento sionista, porque uma grande família de grandes banqueiros, inclusive emprestaram muito dinheiro ao Império Brasileiro. Nessa carta, o Lord Balfour afirmava que o compromisso de Sua Majestade Britânica de apoiar a constituição de um lar para o povo judeu na Palestina. Mas, terminada a guerra, não houve nenhum movimento nesse favor. Então, foram os próprios judeus que começaram a comprar terra na Palestina e a estimular a migração de pessoas para aquele território. Chegou um momento em que houve um desequilíbrio demográfico, porque se no tempo do Império Otomano não havia mais do que
14 mil judeus na Palestina. Os judeus se concentravam principalmente em Alexandria, em Argel, no Iraque, havia mais de 340 mil judeus no Iraque. Com essa migração, em 1946, já uma comissão anglo-britânica detectava mais de 600 mil judeus na Palestina. Já faziam já 1/3 da população. E essa presença começou a gerar conflitos com a população autóctone e, principalmente, com as autoridades britânicas. Então, houve atos de terrorismo, seja por parte de militantes árabes, seja por parte de militantes judeus, contra a autoridade britânica. E Londres decidiu, então, descascar, mandar um abacaxi para as Nações Unidas. Em 1946, declarou que não ia mais, e renunciava ao mandato e queria devolvê-lo às Nações Unidas recém-criadas, entregá-lo à administração às Nações Unidas recém-criadas, o mandato sobre aquele território. Foi então feito, em 1947, as Nações Unidas preparou um plano de partilha do território que conferia essa parte azul aos judeus e essa parte sépia, que inclui a faixa de Gaza e essa região que fica a oeste do Rio Jordão, que era chamada até hoje de Cisjordânia, ou West Bank em inglês. Essa parte ficaria por conta da população autóctone árabe, majoritariamente muçulmana, mas também cristã, e até drusos e de outras religiões menores. Jerusalém, entretanto, receberia um estatuto especial. Não seria nem judaica, nem árabe, teria uma administração internacional. E essa posição foi mantida até recentemente por alguns países, inclusive pelo Vaticano, que via ali um ponto de confluência das três grandes religiões monoteístas, o sítio de lugares sagrados para essas três religiões. Nós vemos aqui Jerusalém em mais detalhe. Bom, então, o que acontece? Com esse projeto de partilha internacional de Jerusalém, arabismo, porque naquela época o mundo de fala árabe estava empolgado pelas ideias do Partido Baas. O Partido Baas havia sido formado por dois sírios egressos da Sorbonne, Michel Aflaq, cristão, e Salah Eddin Bitar, muçulmano, e propunha a união de todos os povos árabes num único Estado, um Estado socialista e regido pelo Islã. Estado socialista e sem filiação religiosa, onde pessoas de todas as religiões poderiam conviver. Ao não aceitar a partição, os países vizinhos intervêm com tropas e essas forças, embora muito superiores, são derrotadas pelos combatentes judeus.
Pessoal, você imagina o seguinte: esses combatentes, esses que sofreram tantas perseguições através dos séculos, que tinham sobrevivido ao Holocausto, encontram uma terra onde poderão constituir um Estado. Eles tinham uma capacidade, uma garra, uma vontade de lutar, uma bravura extraordinária. E com essa bravura eles conseguiram não apenas derrotar tropas de países vizinhos, do Egito, da Síria, da Jordânia, do Emirado da Transjordânia, como ainda estender o território que havia sido alocado pelo plano de partilha das Nações Unidas. Acontece, então, o que os árabes chamam de al-Nakba, a catástrofe, porque durante essa guerra, grande parte da população se refugiou nos países vizinhos. Uma parte o fez para escapar do conflito. Outra parte foi forçada a fugir por alguns militantes mais aguerridos do movimento sionista que utilizaram a força para deslocá-los de suas propriedades. Dias antes da expiração do prazo do mandato britânico, proclama-se o Estado de Israel, e então já um território maior, a Jordânia, o Emirado da Transjordânia, incorpora a Cisjordânia, que era muito densamente habitada, ao seu território, constituindo então o reino da Jordânia, e o Egito ocupa a faixa de Gaza. Bom, acontece que com essa situação criou-se também uma diáspora palestina. Quer dizer, resolveu-se o problema da diáspora judaica, mas criou-se uma diáspora palestina. Mas, em paralelo, após a criação do Estado de Israel, muitas comunidades judaicas instaladas no Iraque e em portos na margem sul do Mediterrâneo foram objeto de perseguições e foram forçadas a emigrar. Alguns foram para Israel, outros foram para a França, outros foram para os Estados Unidos. Então, há uma, digamos, quase que uma compensação entre aqueles palestinos que tiveram que sair de seus países e os judeus que tiveram que abandonar postos, moradias de seus ancestrais. No Egito, por exemplo, havia famílias que estavam lá há mais de 500 anos, na Tunísia também. Então, houve esse deslocamento de população e uma situação conflitiva de difícil resolução. Em 77, todos nós nos lembramos das guerras sucessivas, a Guerra de 67, em que Israel ocupou não apenas todo o território da Palestina, inclusive a Cisjordânia, que pertenceria à Jordânia, como também toda a península do Sinai. E, em 73, a guerra, chamada Guerra do Yom Kippur, em que os egípcios e sírios conseguiram invadir Israel na tentativa de recuperar os territórios ocupados. Ambas as forças foram derrotadas por Israel ainda uma vez, mas estava criado um ambiente, uma crise que favoreceria no futuro uma negociação.
E, em 1977, o golpe de Sadat vai a Jerusalém e propõe ao primeiro-ministro Menachem Begin uma paz em separado. Essa paz acabou sendo formalizada com patrocínio norte-americano nos acordos de Camp David, em 1978, que representam dois parâmetros interessantes. O Egito rompe aquela solidariedade árabe hostil a Israel, abandona o apoio à resistência palestina e recebe, do outro lado, a promessa israelense de desocupar e restituir ao Egito, por etapas, a Península do Sinai. Bom, com isso, o Egito foi execrado pelo resto dos países árabes, foi expulso da Liga Árabe, os países romperam relações com o Egito, suspenderam até os voos e as viagens marítimas. O Egito passou a ser visto como um pária no mundo árabe, ao mesmo tempo era de todos os países árabes o de maior população, o de melhores forças armadas e o de cultura mais difundida. O jornal Al-Ahram era, de longe, o mais importante jornal escrito em árabe. Bom, mas com esse vácuo de poder no apoio à causa palestina, ascenderam, então, como protetores dos palestinos, os rivais Hafez el-Assad pela Síria e Saddam Hussein pelo Iraque. E, do outro lado, Muammar al-Gaddafi pela Líbia. Mas cada um desses líderes perseguia agendas pessoais. Eles nunca conseguiram ficar de acordo sobre como atuar ou como apoiar a causa palestina. Os anos 80 foram de enorme turbulência. O assassinato de Sadat em 81, a ocupação israelense no sul do Líbano, de onde partiam ataques de militantes palestinos. Israel ocupou durante um ano a região. Houve atos de terrorismo palestino, como sequestro de aeronaves, sequestro de um navio. Surgiu a primeira intifada, que é uma rebelião generalizada da população nos territórios ocupados, em que meninos armados de cadeiras fustigavam as Forças Armadas israelenses, e criou-se um movimento de resistência de matriz islâmica. Então, a OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, que era reconhecida como interlocutor de Israel e reconhecida pela comunidade internacional como o porta-voz do povo palestino, o único representante legítimo do povo palestino, e reconhecido, inclusive, pelas Nações Unidas. A OLP começou a ter a oposição do Hamas, que era fundamentalista islâmico e fundamentalista no nacionalismo árabe. Então, o Hamas não admite a presença judaica na Palestina. Acha que a Palestina deve ser exclusivamente controlada pelos árabes sunitas com um regime teocrático muçulmano sunita. Esse movimento chegou, inclusive, a cometer um atentado suicida num ônibus em Tel Aviv, que resultou na morte de muitos civis e que fez com que o Hamas, embora tenha uma vertente de assistência social, etc., fosse considerado, fosse elencado como movimento terrorista por vários países do mundo,
Israel, sem dúvida, mas também Estados Unidos, Inglaterra, etc. Bom, felizmente, surgiu uma grande movimentação internacional que, em 1993, redundou nos acordos de Oslo. Nesses acordos, mediados pelo presidente Clinton, o primeiro-ministro israelense Isaac Rabin e o chefe o líder da OLP, Yasser Arafat, concordaram em buscar o caminho da paz. Israel aceitaria a constituição gradativa de um Estado árabe, englobando a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e, pela primeira vez, os palestinos reconhecem o direito à existência de Israel. Criou-se, então, o germe do Estado palestino, que era a Autoridade Palestina, que era, digamos, uma região, uma certa autonomia de governo palestino com sede em Ramallah, nas proximidades de Jerusalém. Isso seria o primeiro passo para se chegar aos dois estados que teriam Jerusalém como capital, ou seja, Jerusalém Ocidental como capital do Estado judaico e Jerusalém Oriental como capital do Estado palestino. Diante disso, o Vaticano, que defendia sempre a internacionalização de Jerusalém e, por essa razão, mantinha uma certa distância do Estado de Israel, reconheceu formalmente o Estado de Israel. A Jordânia e Israel estabeleceram relações. Tudo sobre a égide dos acordos de Oslo. Tudo parecia indo muito bem, até que, em 1995, o arquiteto dos acordos de Oslo, pela parte israelense, é assassinado por um extremista judaico. Exatamente esse assassinato foi muito mediático, porque aconteceu no momento em que ele fazia uma manifestação pública pela paz. Havia um enorme comício em que ele defendia o caminho da paz para milhares de pessoas aglomeradas numa praça em Jerusalém. Diante disso, houve um enorme desapontamento, um tumulto muito grande, seja em Israel, seja nos países árabes, e o presidente americano, que ainda era Clinton, tentou remendar as coisas e conseguiu reunir o primeiro-ministro Ehud Barak e Yasser Arafat novamente para que avançassem no processo de Oslo, no processo da constituição de dois estados. Entretanto, esse acordo foi uma oportunidade perdida. Essa reunião foi uma oportunidade perdida, porque dois impasses não conseguiram ser superados. O primeiro, o Estatuto de Jerusalém, o controle dos lugares santos de Jerusalém. As duas partes não conseguiram chegar a um acordo. E foi uma pena, porque o Ehud Barak havia feito até concessões substantivas ao lado palestino. Ele prometeu, por exemplo, desmantelar 85% das colônias judaicas na Cisjordânia. Mas o outro problema foi a questão da lei do retorno. Arafat insistiu em que os palestinos, que a diáspora palestina, já substantiva, tivesse o direito de retorno à Palestina se o quisessem. E como esse volume de pessoas, de palestinos
seja em campos de refugiados, nas imediações dos países vizinhos, seja em terceiros países, Estados Unidos, na América do Sul, principalmente no Chile, era muito grande. Israel não queria correr o risco de aceitar essa condição. Então, foi uma oportunidade que se perdeu. E aí se delinearam 5 cenários diferentes. O plano para Jerusalém. O plano de partilha da ONU e a Santa Sé achavam que Jerusalém teria de ficar sob uma cidade sob administração autônoma internacional. Os palestinos moderados queriam Jerusalém Oriental como capital do Estado soberano. Os israelenses moderados, Isaac Rabin, também do Partido Trabalhista, aceitavam essa divisão de Jerusalém, a Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Mas os nacionalistas de extrema-direita, Likud, do Partido Likud, proclamaram Jerusalém como capital única, indivisível de Israel. Já o Hamas queria um Estado Islâmico sunita, tendo Jerusalém como sua capital. Então, como se vê, era um tema espinhoso e esse desacordo, junto com o problema da lei do retorno, impediu que os acordos de Camp David II fossem bem-sucedidos. Com o congelamento do processo de paz, acordado em Oslo, tensões sociais, Israel, para sua segurança, cercou militarmente a faixa de Gaza, impedia até que chegassem navios com víveres. O Hamas entrou em conflito com a autoridade palestina, e hoje nós temos, na verdade, uma administração na Cisjordânia, o Fatah, que era um partido do Arafat, e uma outra administração na faixa de Gaza com os extremistas do Hamas. Israel, sob Netanyahu, que governou durante 12 anos, encontrou um pretexto para não avançar na questão da autonomia palestina. Declarou, insistiu em Jerusalém como capital única e indivisível de Israel, e Trump aprovou essa posição, transferindo a sua embaixada de Tel Aviv, onde estão todas as demais embaixadas, para Jerusalém. Por outro lado, houve um esfacelamento do apoio da Liga Árabe à causa palestina. Primeiro, por causa do fundamentalismo islâmico, que embaralhou tudo. Aí passaram a surgir na Síria, no Iraque, no Líbano, outras movimentações que puseram a questão palestina em segundo plano. A questão do califado islâmico, as tensões entre sunitas e xiitas, a ameaça iraniana, todos esses temas passaram a ocupar o espaço que antes era dedicado à questão palestina. E no ano passado surgiram 2 eventos extraordinários que diminuíram ainda mais o poder de barganha dos palestinos. São eles os acordos abraâmicos e o acordo obtido pelos Estados Unidos com o Marrocos. Bom, o resultado é que, como se vê, hoje, a criação do Estado palestino encontraria uma dificuldade muito grande, porque não existe um contato entre a faixa de Gaza, hoje reduzida a uma parcela do que era antes, mas muito densamente povoada, e a Cisjordânia, que está pontilhada de estabelecimentos judaicos. Há mais de 600 mil judeus habitando na Cisjordânia. Os acordos abraâmicos, assim chamados porque puseram
em acordo, em conluio, digamos, 3 países de tradição abraâmica, no sentido que todos se consideram descendentes do patriarca Abraão, os Emirados Árabes Unidos, o Emirado de Bahrein, concordaram em estabelecer relações com Israel. E o sultanato de Omã está inclinado a fazer isso, em troca de proteção militar norte-americana contra quem? Não contra Israel, mas contra o Irã. São países com importantes comunidades xiitas, e o Irã, como maior potência xiita no mundo islâmico, disputa com a Arábia Saudita, que hoje é guardiã dos lugares santos do Islã, disputa a hegemonia no Oriente Médio. A outra jogada, uma jogada americana também surpreendente, foi apoiar as pretensões do Marrocos sobre o Saara Ocidental. Essa região tinha sido uma colônia espanhola e foi descolonizada em 1975. Quando a Espanha abandonou as suas pretensões sobre o Saara Ocidental, o Marrocos e a Mauritânia declararam-se como os sucessores naturais, porque em épocas passadas, antes da ocupação espanhola, essa região era ligada tribalmente a Marrocos e a Mauritânia. Mas, em 1976, no ano seguinte, com o apoio da Argélia, os habitantes proclamaram a República Árabe Saariana. E as Nações Unidas decidiram que deveria ser feito um plebiscito para que os habitantes do Saara Ocidental exercessem a sua autodeterminação. Mas esse plebiscito nunca foi realizado. E por que nunca foi realizado? Primeiro, porque as populações, as tribos que moram aqui, ficam zanzando de um lado para o outro, são em grande parte nômades. Então era difícil você contabilizar quem era daqui, quem era dali, quem era da Mauritânia. Quando se falou em plebiscito, a Argélia começou a mandar gente para o Saara Ocidental para engrossar as fileiras favoráveis à independência. E o resultado é que, por falta de vontade política, seja do Marrocos, seja da Argélia, esse plebiscito nunca foi realizado. Então, a tal da República Saariana passou a existir e foi até reconhecida por 35 países, passou a integrar a Organização da Unidade Africana como membro pleno, só que não tinha o domínio completo do território. Até mesmo a sua capital era provisória, era em Tindouf, na Argélia. A Argélia brigava e a Argélia era que financiava os militantes saarianos. E o Marrocos continuou a explorar toda essa faixa, passou a explorar toda essa faixa, os recursos pesqueiros e os recursos de fosfatos. Mas essa ocupação não era reconhecida nem pelas Nações Unidas, nem pelos países ocidentais, nem pelos países, digamos, asiáticos, não. Mas é uma ocupação de fato e que, no fundo, não foi contestada pelas grandes potências. E os americanos, então, viram que esse era o ponto fraco do Marrocos e disseram, não, nós vamos reconhecer todo esse território como marroquino contra as Nações Unidas
e contra a Argélia, e vocês, em contrapartida, reconhecem o Estado de Israel. E assim foi feito. Em dezembro, o Marrocos reconheceu o Estado de Israel. E os americanos já abriram um consulado aqui em Dakhla, um consulado em Dala, região ocupada pelo Marrocos, como germe de uma presença maior na região. Bom, 12 anos como primeiro-ministro, 4 eleições em 2 anos, Netanyahu não consegue formar uma coalizão sólida. Aí, então, todos os partidos de oposição se unem para formar um novo governo. São 8 partidos que vão da extrema-direita à extrema-esquerda. E nessa coalizão entra até um partido árabe islâmico. E se decide, então, uma alternância como primeiro-ministro, a cada 2 anos, entre o Naftali Lapid, que é um nacionalista de direita, e o Naftali Bennett, que é um nacionalista de direita, e o Yair Lapid, que é um homem mais de centro. Os dois são favoráveis à manutenção e à criação até de novas colônias na Cisjordânia, são favoráveis à manutenção da ocupação no Golã. Lapid é mais flexível e admite a criação de 2 estados. As primeiras indicações do novo governo não são favoráveis aos palestinos. Houve manifestações nacionalistas judaicas em frente à mesquita de Al-Aqsa, que causaram enorme indignação junto aos palestinos, porque foi justamente no dia mais sagrado do Ramadã, e da faixa de Gaza vieram uns balões incendiários que não causaram vítimas, mas queimaram algumas colheitas, e a retaliação do novo governo israelense foi bastante severa, bombardeio e destruição de vários prédios na faixa de Gaza. Nós vemos aqui o atual primeiro-ministro, Naftali Bennett, e esse sujeito, boa pinta, é o Yair Lapid, que era um âncora de televisão, que é um sujeito mais de centro, e que se revezará com o Naftali Bennett como primeiro-ministro. Bom, já do lado palestino, o líder da OLP, Mahmoud Abbas, um homem idoso, que tem sua autoridade enfraquecida na Cisjordânia, pelo fato de não ter conseguido deter a multiplicação de colônias, que foi acusado de passividade naquele episódio diante da mesquita de Al-Aqsa, e que também não consegue controlar a faixa de Gaza, que está debaixo do poder dos extremistas do Hamas. Enfim, como conclusão, o novo governo israelense vai ter dificuldades para fazer algum tipo de concessão aos palestinos, a enfrentar uma oposição tenaz de Netanyahu, não vai querer tratar os fundamentalistas do Hamas, há um esvaziamento ideológico do panarabismo. Após os acordos de Oslo, Jordânia e Vaticano normalizaram as relações, e os acordos abraâmicos e a nova posição do Marrocos reduzem o poder de barganha das lideranças palestinas. Por outro lado, a questão palestina deixou de ser uma prioridade, seja para os americanos, que estão mais preocupados em conter a ameaça chinesa, seja para os israelenses, que têm como prioridade, hoje, evitar a nuclearização do Irã.
Muito bem, espero não ter cansado muito os ouvintes e agradeço a paciência. Obrigado. Foi ótima. Foi ótimo. Então, eu estou assim, impressionado com a sua aula, com a sua história. Eu vou abrir para as perguntas, sendo eu o primeiro a perguntar, né? E fazer o comunicado. Eu acho que a gente vai ter que lhe convidar para fazer mais uma palestra, que é um assunto tão interessante e tão atual, né? Embora já tenha todo esse tempo. Mas, no meu caso, eu vou pedir ao meu protocolo, Luciano, que depois veja quem queira fazer alguma pergunta. Na sua experiência, você acha que tem alguma possibilidade no futuro próximo, né, que a gente acompanha pelos noticiários, essa guerra, bomba explodindo, tanta gente pagando com a vida, esses conflitos? Você acha que tem alguma chance, daqui mais algum tempo, ter algum tipo de paz nessa região, que é uma região tão bonita, de uma cultura tão bonita, e que tantas pessoas sofrem pelo seu espaço, né? Essa pergunta que eu faço, porque é uma cultura bonita, uma língua bonita, e sabe, torcer para que isso termine, né? Porque é tão triste a gente ver pelo noticiário esses conflitos. A minha pergunta você acha que na sua experiência, você acha que tem alguma chance de paz próxima aí nos próximos anos? Pois é, veja só, 70 anos de tentativas de paz para a região. Houve vários projetos, vários planos, várias missões, várias iniciativas. E hoje, se mantiver a situação de hoje, há dois caminhos. Um seria a consolidação do Estado de Israel, de um Estado único israelense, com a absorção da população palestina e concessão de um estatuto igualitário para os palestinos dentro de Israel, como acontece hoje com os 2 milhões de árabes ali residentes. É uma situação extremamente difícil. A outra seria, novamente, uma atuação das grandes potências no sentido da solução dos dois Estados. Mas isso vai ser difícil com o atual governo israelense. O atual governo israelense está comprometido com aquela ideia de Jerusalém como capital única de Israel. E os palestinos não podem abrir mão de Jerusalém, porque ali está a Mesquita Al-Aqsa. Todas as religiões têm as suas legendas e que parecem estranhas para quem é de outra religião. Então, digamos, nós, católicos, achamos natural que Jesus Cristo tenha sido crucificado, morto, e tenha ressuscitado no terceiro dia e subido aos céus de corpo e alma. Nós acreditamos nisso. Para os muçulmanos, Maomé subiu da cúpula da mesquita de Al-Aqsa num cavalo alado e foi aos céus, onde dialogou com todos aqueles profetas bíblicos, desde Moisés, Elias, Zacarias, Isaías, e tal, Jesus Cristo, que é considerado pelos muçulmanos um dos profetas, e depois desceu os infernos e puxou as orelhas de Satã, e depois subiu. Enfim, então como é que eles podem abdicar de ter a sua capital em Jerusalém? Aquela mesquita de cúpula dourada é um símbolo para todos os muçulmanos. De forma que a situação hoje está bastante desanimadora.
porque a presença do Hamas, o movimento fundamentalista, que não aceita a existência do Estado de Israel e que, entretanto, empolga aquela multidão de desertados e de desempregados concentrados na faixa de Gaza e objeto também, verdade seja dita, de maltratos por parte das autoridades israelenses. Bombardeios terríveis. Então, no momento não se vê uma solução, a não ser que surja uma mudança política em que seja possível a autoridade, que surja, digamos, uma liderança palestina carismática que consiga empolgar, além da Cisjordânia, a faixa de Gaza, que tenha com isso credenciado para negociar com Israel e que suba ao poder em Israel um grupo menos comprometido com as posições nacionalistas defendidas por Netanyahu e pelo atual governo. Tá certo, tá ótimo. Tem agora o outro companheiro, é o Luciano Lunardelli, que quer fazer uma pergunta. Luciano, você tem a palavra. Obrigado, presidente Marcos Antônio, mas ele respondeu, na resposta dele já estava a minha pergunta. Eu agradeço a oportunidade. E nós temos mais uma pergunta do Pedro Durão. Pedro Durão, isso. Pedro, tem a palavra. Obrigado. Pedro. Obrigado. Luciano, sabe que é uma delícia escutar você falando, né? Então, o que a gente aprende, né? E coisas novas, né? E eu tinha duas perguntas. A primeira é o que o Robert já fez, né? E a sua resposta foi muito interessante. Mas a segunda me chamou a atenção, aquele muro do Saara que você mostrou no Saara Ocidental, né? Ali com Mauritânia. Aquele muro existe fisicamente? Existe. O Marrocos construiu um muro ali de terra consolidada, separando aquela área sobre a qual eles têm domínio sobre uma outra área mais deserta, que não interessa muito a eles, e onde estão confinados os militantes saarianos, apoiados pela Argélia, apoiados e armados pela Argélia. Há um detalhe interessante, é que quando a Argélia atingiu a independência, houve uma disputa de fronteiras com o Marrocos, porque os dois tinham estado sob a dominação francesa e não estavam definidas as fronteiras entre os países. E um dos pontos cruciais dessa disputa foi exatamente esse vilarejo de Tinduf. Daí, para a Argélia, a importância de manter uma presença em Tinduf e de fazê-la capital da República Saariana, democrática e tal, para garantir que aquilo continue sob o seu controle, porque Israel reivindica Tinduf também. Marrocos. Marrocos reivindica Tinduf também. Mas agora é interessante que essa República Árabe Democrática, aliás, uma vez veio um representante deles ao Brasil procurando o reconhecimento brasileiro, a República, que o Brasil ficou mais ou menos em cima do muro. Mas é interessante os Estados Unidos fazerem o que nenhum país tinha feito antes, dar toda a razão ao Marrocos e descartar as pretensões da Argélia. A Argélia como protetora da República Saariana. Mas foi por uma causa importante. Com isso, ele pegou o ponto fraco do Marrocos e disse, em troca, você vai reconhecer o Estado de Israel. Interessante. E, aliás, um outro detalhe, Pedro, é que o Marrocos hospedou, no passado, uma comunidade judaica importante. E até hoje,
há várias. Você deve conhecer o Marrocos, você é um homem que viaja o mundo inteiro. Você sabe que Ele estive lá. Tem uma comunidade grande judaica lá. E as cidades judaicas que foram desocupadas, seus habitantes foram talvez atraídos pela ideia de Israel e tal, mas as casas continuam sendo mantidas e conservadas à espera do retorno de seus originais proprietários. Não foram ocupadas por ninguém mais, continuam ali. Bacana, hein? Interessante. Legal. Muito bom. Tá ótimo. Temos aqui um outro nosso Obrigado. companheiro, Robert. Tá, obrigado, Pedro. Robert. Na sequência tem o Hélio Koppelman. Tá bom. Embaixador Luciano, parabéns pela essa aula de história, né? Sempre bom a gente reviver, mas também que bom meu companheiro Luciano, companheiro do Rotary Clube Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Minha pergunta é o seguinte: desde que eu me entendo por gente, aos 56 anos, nunca vi realmente essa questão da paz entre, né, a Palestina e Israel. Mas uma pergunta que eu queria, você como embaixador, poder sanar, por mais que a gente tenha estudado, que a gente escute lado B, lado C, enfim, a história, sempre um processo de mudança, a gente sabe, né, como admiradores do mundo israelense, a potência econômica que é Israel. Né? Cerca hoje de 70%, 80% dos presidentes das multinacionais americanas são judeus, são judeus americanos, que é quem está com a questão financeira do planeta na mão. A área de entretenimento, Hollywood, Los Angeles, toda essa questão, a empresa cinematográfica está na mão de judeus, quer dizer, a empresa do entretenimento. A área de joias está na mão do judeu. Então, a potência econômica, a gente sabe que o Estado de Israel é pequenininho e sabemos que o exército mais bem preparado do mundo, né, pela área de inteligência e contra-inteligência, é o exército israelense através do Mossad. E aí a gente sabe dessa questão religiosa, e aí é um assunto para 10 horas, mas aí eu queria ouvir de você, porque a Organização das Nações Unidas, as próprias organizações internacionais, elas entram numa questão e a gente só viu pela primeira vez aí o Bill Clinton fazer aquele pré-acordo de paz, daqui a pouco a coisa desenrola, mas como é que efetivamente, na sua visão como embaixador, a diplomacia mundial poderia ser uma alternativa de uma coalizão diplomática para fazer com que esse conflito, né, extremamente aconteça? Não sei se isso já foi pensado, porque você que é embaixador sabe dos bastidores melhor da gente que está fora. Mas, na minha visão, como um bom leigo, devido ao capital financeiro que o mundo israelense detém na mão, e detém com certeza a maior riqueza de todo o planeta, vamos colocar assim, a gente tem esses estudos na mão, mas como é que a diplomacia poderia ser uma alternativa, ou se já foi, ou se é feito, mas eu não vejo como leigo, não vejo nas noticiários, como é que, na tua visão como embaixador, poderia ser uma alternativa para ver essa questão do conflito desses dois povos? Olha, Barbosa, vou dizer que o meu amigo Rezinski, que está assistindo essa palestra, e que ele próprio é israelita, ele não concordaria com essa sua avaliação de que os judeus detêm o controle mundial, da fortuna mundial. E ele diria, por exemplo, que a Arábia Saudita tem investimentos nos Estados Unidos de bilhões de dólares. Inclusive, a família real saudita é sócia da família Bush em vários empreendimentos nos Estados Unidos. Claro, há uma presença importante judaica nos meios de entertainment, né? O cinema, o teatro, o sistema bancário, mas também existe uma presença sólida árabe na indústria e no capital americano, principalmente investimentos em empresas americanas. Mas o problema da diplomacia é o seguinte: houve várias tentativas diplomáticas, inúmeras.
E a primeira delas foi aquela plano de partilha estabelecido pelas Nações Unidas em 1947. Bom, acontece que, se as duas partes não quiserem entrar de acordo, é muito difícil você impor a eles um acordo. Então, é preciso que haja os esforços da comunidade internacional e da diplomacia internacional se dirigem para que as duas partes negociem, para negociação direta. Só a negociação direta entre israelenses e palestinos, com um honest broker no meio, é que poderá conduzir a algum resultado. Não adianta haver uma pressão enorme se você não conseguir que as duas partes se entendam. E já houve N tentativas. Houve, por exemplo, um momento em que ficavam o representante palestino num hotel, o representante palestino num quarto, o israelense no outro, e o americano no meio. O americano chegava para o israelense e dizia: olha, o palestino disse que os dois não se falavam. Então ficava um indo para cá, indo para lá. E chegava um momento, o americano dizia: olha, você vai ter de ceder nisso, porque se não ceder, aquela promessa que nós fizemos de modernizar a sua aviação não vai ser completada, não. Ceda isso para o palestino. Você vai ter que ceder isso. Aí chegava para o palestino: olha, se vocês forem mais flexíveis disso, nós vamos financiar isso, reconstrução disso, daquilo. Pode ver, tem havido muitas tentativas, mas elas esbarram em alguns temas que transcendem a arte diplomática. Por exemplo, o problema religioso, o problema dos símbolos religiosos em Jerusalém. Jerusalém é sagrada para 3 religiões. E ali, quando você fala em religião, você toca no que há de mais visceral no ser humano. Então, esse encontro entre promovido por Clinton no ano 2000 esteve quase para dar um resultado, mas esbarrou principalmente na questão: quem vai controlar o quê? Poder, né? Como vai se garantir o acesso a todos os fiéis judaicos ao muro das lamentações, que é grudado na mesquita da Rocha? Como fazer isso? Compreende? É um negócio realmente muito difícil. Tá certo. Mas Muito obrigado. Eu acredito, Barbosa, que todas as chancelarias do mundo estão agora empenhados em encontrar fórmulas para colocar de novo palestinos e judeus na mesa de negociação. Estão empenhados em pressionar o atual governo israelense a demonstrar mais flexibilidade e, principalmente, a dar um jeito de solapar o prestígio do Hamas na faixa de Gaza, porque esse é um obstáculo muito grande às negociações com Israel. Tá bom, obrigado, companheiro. Quando o Hamas diz: nós não aceitamos o Estado de Israel, nós temos que empurrar todos esses judeus para o mar. E também se perguntarem: tá bom, e aqueles que estavam lá em Alexandria, em Tunis? Não, não queremos saber do judeu. É uma posição que assusta qualquer liderança israelense. Posso pedir a palavra? Por favor. Eu pediria ao companheiro que o Hélio também está na fila. Não, eu entro na fila. Então tá bom. Hélio, meu companheiro, você tem a palavra. Hélio? Tem que desabilitar o teu som, Hélio.
Aperta aí no teu vermelhinho, teu microfone aí para liberar. Então, libera o dele, Antônio. Ele tem que desabilitar o som dele, está fechado. Só ele abre lá. Abriu. Abriu. Ah, que bom. Hélio, você tem a palavra, companheiro. O Robert falou muita coisa, eu só quero falar que está faltando quem? Está faltando o Oswaldo Aranha. Está faltando alguém naquela mesa, né? Eu não estou ouvindo nada. Esse problema todinho. Se tivéssemos um Oswaldo Aranha hoje, resolveria esse problema. Aqui todo mundo se dá bem na Rua da Alfândega, né? Todo mundo. Todos somos amigos, temos grandes amigos árabes, temos grandes amigos. Eu sou judeu, eu tenho grandes amigos árabes. Israel está nessa campanha de ciência, né? Trabalhando para o mundo, né? Fazendo descobertas na saúde, ajudando todo mundo. Também nós podíamos ficar cada estado trabalhando no seu lado, né? E fazendo as coisas de bem para o mundo, mas não querer um ser destruído pelo outro. Então, eu acho que tivéssemos hoje na ONU um Oswaldo Aranha, que resolveu o problema em 2 tempos e teria caminhado tudo certinho nos 2 lados, se não houvesse outras questões que entraram no meio, né? Eu acho que nós teríamos uma solução que não adianta nada brigar, todo mundo tem que trabalhar para o bem do mundo, para as descobertas, inclusive pandemias que estão aí, tem que trabalhar para a ciência, todo mundo para a ciência, para salvar o mundo. É isso que eu queria dizer. Ótimo. Olha, Hélio, eu concordo. Eu acho que está em falta. Estão faltando homens do calibre de Oswaldo Aranha. Isso é verdade. Tá ótimo. Concordo contigo. E o nosso próximo companheiro, então, você tem a palavra. Henrique Rezinski. Henrique, desculpa, Henrique, eu não anotei aqui. Henrique Rezinski. Ah. R-Z-E-Z-I-N-S-K-I. Eita! Eita, nome bom, hein? Você tem a palavra, companheiro. Muito obrigado. Eu não tenho muito a acrescentar, nem a perguntar muito. Eu queria parabenizar o nosso Luciano por um retrospecto histórico extraordinário. Ele realmente nos deu uma visão histórica do que aconteceu com muita precisão, com muita isenção. Eu achei assim muito, muito bom, viu, Luciano? Meus parabéns, eu acho que realmente nos deixou mais ricos quando a gente trata do problema do Oriente Médio. A minha pergunta, Luciano, é muito mais uma pergunta a solução do conflito é, evidentemente, muito complexa, senão já teríamos resolvido. O nosso grande escritor israelense, Amos Oz, ele falou uma frase que me parece lapidar. Ele disse o seguinte: o pior conflito é aquele em que os dois têm razão. Não existe nada pior do que um conflito onde os dois têm razão. E, obviamente, dentro do conflito da Palestina, existem, de lado a lado, injustiças, existem de lado a lado coisas que a gente sabe que só acarretam sofrimento e morte a basicamente jovens que não têm nada a ver com isso. Mas a minha colocação é a seguinte: em Israel, você falou em terror, em intifada, e dizendo que os extremos se tocam. É verdade, os extremos se tocam, mas o extremismo do lado de Israel, ele tem uma coisa diferente do extremismo do lado palestino, que é o terror. Naquele artigo que você mencionou, eu aponto isso como uma questão básica
para o entendimento entre os dois povos. É a questão de você acabar com o terror. E eu lembrei o fato histórico que o Ben-Gurion, que era o líder da facção judaica na Palestina britânica, ele chegou a enfrentar matando elementos judeus que se utilizaram do terror contra os britânicos. Ele disse que não se constrói um Estado nem instituições democráticas na base do terror. Então, essa é uma questão que eu não sei como encaminhar. Eu queria perguntar ao Luciano como é que ele vê essa questão. A segunda questão é a análise que o Luciano coloca assim de uma maneira muito bem colocada, a questão histórica e as questões geopolíticas que estão envolvidas no conflito. Mas, além das questões geopolíticas, existem questões, eu chamaria mais de questões éticas, questões de segurança. O Irã ele tem uma presença geopolítica importantíssima no Oriente Médio, tem uma história extraordinária, é a antiga Pérsia, com todas as contribuições que trouxe à civilização. Mas o Irã, ele, além desse protagonismo geopolítico, ele vive ameaçando, de fato, a existência e prometendo o aniquilamento de Israel. Quão sério que se pode tomar essas ameaças sem que se tenha medidas preventivas contra isso? E nós sabemos que o Hamas é um braço do Irã. Então, a minha pergunta é, basicamente, como se defrontar com essas duas questões? Muito bem. A primeira questão, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo. Eu posso pedir só uma palavra um minutinho? Luciano, eu vou pedir para que você seja assim, um pouquinho breve, em respeito à pergunta do Henrique, que foi ótima, excelente, para a gente tentar dar não adiantar da hora. Vou falar em 15 segundos. Não. O Henrique fez uma pergunta maravilhosa, então vamos lá. Com relação ao terrorismo, os palestinos também acham que quando a aviação israelense bombardeia um prédio inteiro e demole um prédio inteiro com todos os seus habitantes, também é uma espécie de terrorismo. É um terrorismo de Estado. É uma reação desproporcional. Na faixa de Gaza, voam para Israel alguns foguetes artesanais, 95% desses foguetes são destruídos no ar. Aí Israel responde bombardeando a cidade densamente povoada na faixa de Gaza. Então, é uma espécie de terrorismo. A segunda questão, que agora... Por favor, me recorda a segunda questão agora, que era importantíssima. Segunda pergunta do Henrique. A segunda pergunta sua, que eu vou responder. Sim, a questão do Irã. Do Irã. A questão do Irã. O Irã é realmente um país extremamente desenvolvido. Quem conhece o Irã, eu fui ao Irã várias vezes, fiquei impressionado com a qualidade das pessoas do Irã. E essas ameaças, claro, repercutem muito mal em Israel, e porque sabe que eles seriam capazes. E por mais que a comunidade internacional dê garantias de acordos, inspeções nucleares e tal, um país que tem condições teóricas de usar a energia nuclear para fins bélicos, um dia poderá fazê-lo se houvesse escapar do controle. Então, a história tem mostrado isso. A Índia, de repente, virou nuclear, o Paquistão virou nuclear. Então, eu acho que a preocupação de Israel é legítima nesse campo. Agora, eu acho que nessa retórica iraniana, há mais propaganda
do que intenção de destruir Israel. Há mais uma tentativa de se apresentar como mais, digamos, aguerrido do que os países árabes. Tá, ótimo. Obrigado. Obrigado. Olha, a sua palestra, Luciano, foi assim uma aula de história. Eu estou assim honrado e você me passou um conhecimento de algumas questões que eu jamais tinha noção. Então, nesse momento, eu te passo o certificado para você. Eu peço ao nosso amigo Antônio que coloque na tela o certificado que você fez essa palestra brilhante, que eu posso dizer assim, brilhante. Como eu repeti anteriormente, eu acho que a gente vai ter que continuar mais uma palestra, viu, Luciano? Para a gente... Como é que você já imprimiu dizendo que era brilhante? Você não sabia se ia ser brilhante ou se ia ser uma porcaria? Como é que você já... mas da minha parte, eu gostei. Eu posso falar de mim. Você já antecipou que seria brilhante. Eu gostei demais. Obrigado pela confiança. Não, eu não teria como ser diferente, né? Lhe passo o certificado. Olha, meus parabéns. Eu falo em nome de todos os companheiros e passo a palavra ao nosso protocolo, Luciano Lunardelli. Obrigado, presidente Marcos Antônio de Araújo. Como você já falou, a palestra foi uma aula de história e eu fico muito grato, muito agradecido de ter participado dessa aula. Então, agradeço ao embaixador Luciano Osório Rosa por essa brilhante apresentação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras do Rotary Club Rio de Janeiro Ipanema, e na pessoa das nossas mais novas associadas, que é a Cristina Madruga e a Mônica Tinoco, eu desejo a todos um bom retorno aos seus lares e às suas casas. Também gostaria de agradecer a presença do Carlos Evaristo, do Rotary Club Rio de Janeiro Porto Maravilha, a Ludmila Milito, Andréa Góes, ao Henrique Rezinski, ao Pedro Rosa, filho do nosso palestrante. Muito obrigado por ter prestigiado. Muito interessante. Obrigado pela presença. Também a companheira Cristina Benford, ao Júlio César Magalhães, ao governador Pedro Durão, governador 2014-2015. Muito obrigado pela presença. Ao nosso companheiro governador também, Fernando Moreira de Faria, que está lá no Frio de Teresópolis, lá prestigiando a nossa reunião. Há também André Biruel, companheiro do Rotary Club de Araraquara, talvez aí tirando o Pinho, que está em Portugal, seja o rotariano mais distante aqui do nosso estado. Também a presença da Inês Maria e ao Demétrios. Então, a todos um bom retorno aos seus lares. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente Marcos Antônio. Tá ótimo, Luciano. Eu agradeço aqui a todos os companheiros rotarianos, às autoridades rotarianas, e para a semana vamos ter uma próxima palestra também muito interessante. E muito obrigado, viu, embaixador? Obrigado mesmo pela a sua palestra, que foi assim riquíssima, tá? Um bom retorno aos seus lares, ou seja, a seus quartos. Vamos comer alguma coisinha, né, embaixador? Que a gente aqui já está com um pouquinho de fome. E, olha, bom retorno a todos vocês, uma boa noite e obrigado por essa reunião maravilhosa, tá? Eu encerro a reunião com uma salva de palmas a todos os companheiros. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela reunião. Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns, Luciano. Obrigado, Luciano, aí pela aula. Obrigado. Muito boa. Obrigado mesmo. Boa noite. Bom descanso para todos. Um abraço, Durão. Bom descanso para todos aqui. Tchau. Tudo de bom. Hélio Copperman, meu amigo, biomédico. Hélio, Beijo no coração, boa Hélio. noite.
Boa noite, Fernando. Boa Carlos noite, Evaristo, Hélio. faltou só rola goleia. Rola goleia. Tchau, Hélio. Tá Tchau. ótimo. Tchau.